projeto que nós estamos fazendo agora foi fruto de um projeto no passado que era um desejo meu, como morador da comunidade, registrar a história da comunidade. Aí quando chegou a professora André aqui na escola, ela ficou empolgada, que os alunos sempre contavam as coisas que aconteciam aqui. Há cerca de 3 anos eu cheguei à escola e como eu venho do Rio de Janeiro, comecei a perceber conversas, as crianças conversando sem saber que eu as escutava, e as histórias que elas contavam começaram a despertar minha curiosidade. Lendas, histórias antigas, de moradores antigos. E qual minha grande surpresa foi perceber que não havia em nenhum lugar nenhum registro da história passada. E eu propus às crianças, por que não registrarmos isso? Por que não guardarmos para os netos de vocês, para os filhos de vocês? E aí a gente começou um trabalho, né, que levou um ano inteiro, juntamente com a professora de História. A professora de História fez o resgate de objetos antigos, vestimentas, fez uma exposição com esses materiais, com o professor de Geografia que nos auxiliou nas mudanças socioambientais, as mudanças climáticas, até a questão do êxodo, depois que não havia mais emprego aqui no local. Isso foi um trabalho conjunto que, deste trabalho, conseguimos fazer um livro. O trabalho foi ficando tão bom que nós resolvemos fazer esse trabalho. Os alunos entrevistaram as pessoas mais idosas, receberam na escola pessoas da comunidade para contar, inclusive a Michelle, da Secretaria de Educação, ela veio uma vez falar com os alunos uma palestra sobre como fazer um jornal. Recebemos a senhora Odilma também, para falar naquela época como que eram as coisas. Ela contou muitas coisas engraçadas pra gente, como que era o namoro, como as pessoas se vestiam. Os alunos tinham que sair, ir na casa das pessoas, que a gente foi vendo que estava ficando um trabalho muito bom e que seria aplaudido por todos. No ano passado, no final do ano passado, foi lançado o livro. E foi muito importante, porque a nossa história ficou registrada. E, a partir de agora, a gente está fazendo documentário. Tudo que foi escrito no livro, nós estamos filmando com as pessoas que cederam a entrevista para ficar mais fiel ao que nós escrevemos. João Augusto Chaves, tratado por seu Joãozinho, nasceu em 24 de junho de 1890. Seu João não era de muita conversa, nem gostava de festas em casa. Só no dia do aniversário, que era dia de São João, é que fazia uma festança. Depois de rezar a ladainha, tinha muita dança, música, comida. Ficava todo mundo animado, ninguém ficava avexado. O som da sanfona e do violão avançava a madrugada dentro. Filho de portugueses, casou com Dona Carolina, a Dona Minguita, com quem teve 11 filhos, um deles falecido ainda bebê. Tinha um armazém que era um sobrado, onde vendia o que cultivava em suas terras: urucum, laranja, feijão, café, farinha e os animais de sua criação: porco, galinha, cabrito. Daí o nome da comunidade, que era antes chamada Sapucaia, passar a ser Sobradinho, em referência ao comércio do seu João. O primeiro padre que fez a missa, que deu origem a tudo, foi o Frei Canute, que ele era de origem portuguesa, que eu saiba, não sei dizer, que ele era de outro lugar. E quanto tempo ele ficou, né, na igreja aqui, porque a matriz é em São Vicente. Então teve outras construções, como a casa do meu avô, né, que primeiro era uma venda, que depois se tornou a casa ao lado, né, que deu origem ao Sobradinho. A história de Murubaí também é interessante. Existem 2 versões para o nome Murubaí. A primeira diz que vem de um lugar da Nigéria.
A segunda é que as pessoas falavam rápido as palavras Morro Bahia, nome de um local da região. Também as primeiras famílias que chegaram por aquelas bandas foram a de Dona Ruth, já falecida, mulher do seu Maneco, que ainda vive por lá. Tinha também a família do seu Agenor, casado com Dona Batinha. Era chamada assim porque era muito pequena. Ambos já faleceram. Dona Cornélia, a Dona Mulatinha, foi uma das que chegou primeiro naquelas terras. Ela faleceu em 2009, aos 104 anos. Uma das primeiras moradoras de Murubaí foi Dona Olga. Foi lá que ela conheceu seu marido, seu Genazo, com quem teve 6 filhos. Ele era sanfoneiro, homem sério e muito trabalhador. Passava o dia na lavoura enquanto Dona Olga cuidava da casa e ainda rezava o povo a qualquer hora do dia ou da noite. Era rezadeira das boas. Hoje Dona Olga tem mais de 100 anos. Até hoje, muitos moradores ainda acreditam nos causos antigos contados naquela região. Aqui nesse morro, um cara chamado Fica andava na bicicleta vermelha, subia esse morro todo dia. Ele dizia que todo dia tinha um peso na garupa. Todo mundo dizia que esse morro era mal assombrado. Só que na verdade ele tinha muito medo, mas ele era um cara aleijado e mentiroso, só vivia xingando. Passava nessa rua, todo dia falava: sai capeta da minha garupa. Um dia ele viu um coelho desse tamanho, assim. Depois foi crescendo, só viu na hora que juntou ele na porrada, jogou dentro do mato. Todo mundo ficou procurando, não aconteceu a ele, agora acredito. E todo mundo dizia que nesse morro descia um caixão, um do lado do outro segurando na mão. Ninguém acreditava, mas os meus avós tinham uma venda logo lá embaixo e via o caixão descendo e fechava a coisa, quando chegava perto sumia. Aí, depois desse tempo pra cá, acabou esse morro. Diziam que as primeiras pessoas que foram morar em Sobara encontraram uma tribo indígena que tinha esse nome. No século XVIII havia jesuítas em toda a região e quando eles foram expulsos, as tribos ficaram entregues à própria sorte. Nesse caso, à própria falta de sorte. Existiam muitas madeiras de lei: pau-brasil, tapinhoã, guanandi, angelim, cedro. A ganância do homem branco foi responsável por uma terrível devastação. Depois vieram as lavouras de milho, feijão, amendoim e até arroz. O solo era muito fértil, banhado pelos rios Bacaxá e São João. Hoje, o que se vê é reflexo de 4 séculos de ocupação humana e exploração destrutiva de recursos. A madeira, muito explorada, era exportada ou usada para esquentar as fornalhas das locomotivas. Aqui antigamente que era um cemitério chamado São Jorge, que existia há muito tempo, que agora foi desmanchado para construir em São Vicente. E ali era uma escola, que agora o povo pegou para morar, há muito tempo. Naquele tempo se cultivava feijão, coco, laranja, arroz, amendoim, algodão, milho, mandioca e a farinha de roça era boa. O trabalho era todo artesanal. Massa de mandioca, a senhora vai ali primeiro, rapa ela, depois que rapado, lava ali, depois lavado, vai para ali para dentro, corta ali o motor, depois do motor traz na prensa, depois da prensa secada traz pro coxo, depois do coxo vai coar aqui na peneira. E depois da peneira vai para ali. A massa pro tambor. Isso aqui mais velho que meu pai. Isso aqui também mais velho que meu pai. Veio de Camurupi. Foi do meu avô, aí me deu meu tio D.E., me vendeu para mim. A farinha era dividida entre as famílias que usavam para o consumo próprio ou a vendiam. A verdade é que quase todas as casas tinham um engenho de farinha. O Espírito Santo é a pena que o português desmanchou, né? Senão estava até bom para você ver os troncos, tudo lá. Tinha aqueles troços que comia, aqueles troncos de prender aqueles pessoal. Antes meu avô contava que quando quiser matar uma pessoa, roçar um capoeirão, botava uma pessoa no pau trepado, botava lá, sentava fogo, morria lá. Mas agora melhorou muito, agora acabou isso tudo, né? E agora a gente estamos na paz.
o evangelho entrou aqui no nosso lugar, que a gente não podia andar nas estradas, né? Que era um puxa-puxa, cipó, bisão que todo mundo via. Isso aí acabou tudo. Eu nunca vi, mas o pessoal via, troças andando na frente, morresse uma pessoa parecia. Ah, cara, isso é um troço esquisito, né? A comunidade Sobara retrata uma área quilombola. E nós fomos observando que dentro da comunidade ainda há essa cultura, só que eles não valorizavam. Na fazenda do seu Aloísio, que é a fazenda mais antiga, existe uma casa que já existe há mais de 100 anos, onde nós conhecemos o seu Aloísio, que é um fazendeiro, abriu as portas, falou sobre a comunidade e disse que os negros fugiam por aquelas terras porque desembocava no rio. E no rio eles pegavam, né, as canoas, o barco e fugiam daqui. Ficamos sabendo também que numa determinada fazenda havia uma corrente que foi encontrada naquelas terras que era usada pelos escravos. Foi aí que nós descobrimos que existia o alicerce de uma senzala, localizado na fazenda Espírito Santo. Descobrimos que o maior produtor do urucum era aqui na Sobara. Hoje já não acontece mais isso, porque foi desmatado e grande parte da terra pertence ao canavial da indústria de álcool chamada Grisa. O povo vivia da plantação. Hoje, como a terra já não dá mais quase nada, muita gente foi embora. Começou a faltar trabalho. Antes, não. Era muita lavoura, muita fartura. A água era boa, a comida não faltava. As talhas viviam cheias de água fresca. Era só preparar o covo e ter a certeza de que haveria um gambá ou um tatu assado no almoço. Não precisava comprar quase nada. O pouco que tinha que comprar era no mercado do Pio Vicente. E para fazer negócio, o povo às vezes nem precisava ter dinheiro. Trocava pano por porco, porco por aipim, aipim por laranja. Agora vive de serviço, porque plantação não dá. Para plantar é uma coisinha à toa, só mesmo para a gente comer, não dá para nada. Não é não, mãe? Agora é só de serviço, porque plantação você pode plantar é uma coisinha à toa, não dá nada. Naquela época acordava-se bem cedo, arrumava o caderno, o lápis e o livro em sacos plásticos. O material era só esse mesmo. Amarrava um barbante de cada lado do saco e fazia de bolsa. Não havia escola em Sobradinho. A maior parte das pessoas não sabia ler nem escrever, nem se importavam com isso. Na cidade, quem tinha dinheiro contratava uma professora particular que ia à casa do aluno. Dona Lotinha e Dona Nilda eram professoras, davam aula nas casas delas. Eram muitas crianças juntas e de todas as idades. As professoras eram leigas, ou seja, não tinham formação no magistério, mas mesmo assim eram muito dedicadas. O passar dos tempos trouxe alguns prejuízos. Antes da construção da barragem de Jutunaíba, por exemplo, havia muitas plantas aquáticas como aguapés e salvinhas, que serviam de alimento para os animais. Traíras, acarás, piabas, piaus, sairus, cascudos, além de tainhas e piabanhas, que são peixes nobres. Isso sem falar em mexilhões, pitus e lagostas, várias aves aquáticas e jacaré do papo amarelo. A obra foi em 1978 e até hoje as consequências persistem. Construir a barragem foi um trabalho árduo. O solo instável exigia aterramento, mas era muito difícil encontrar áreas de onde pudessem retirar terra e pedra. O prejuízo então foi em dobro: a invasão da lagoa e a retirada do aterro em algumas áreas. São Vicente tem esse nome por causa do padroeiro. A história da igreja também é muito curiosa. Lá pelos anos 1856, os moradores se uniram para conseguir donativos para construí-la. A Câmara de Cabo Frio também ajudou na construção não só da igreja, como do cemitério. Na verdade, tudo começou quando criaram a freguesia de São Vicente de Paula anos antes. Foi nomeado o primeiro pároco, o padre João Alves Pereira, funcionando provisoriamente a matriz numa capela improvisada na casa do João Batista Gomes. O padre era muito ativo e chamado Pidão.
pois sonhava em construir a igreja e agia para que isso acontecesse. Pedia contribuições, promovia festas, pedia ajuda aos políticos. O progresso foi chegando e onde antes não havia quase nada foram surgindo as casas, os comércios, a igreja.